Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez nesta tarde gostosa aqui em São Paulo. Programa Mundial e você já sabe, né? Diariamente, segunda a sexta, às 16h30, sábado às 7 horas da manhã, a gente continua entrevistando os nossos comunicadores. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Minoru Nagahashi. Bem-vindo, Minoru. Bem-vindo, obrigado, boa tarde. Muito bem-vindo, eu tenho o prazer de conhecer o Minoru aqui, que ele é discípulo do mestre taoísta Yan Xian-tzu, conhecido como Kenichi Shioda, um dos maiores mestres de taoísmo no Brasil. Sim. É isso, né? Sim, E sim. você está sendo preparado por ele, Sim. um Para dos sucedê-lo. Sim. dos sucessores, vamos dizer assim. Sim. O taoísmo é muito falado, muito estudado e ainda o brasileiro não conhece tanto, né, Minoru? Sim, e justamente o Kenichi Shioda, o Yansetsu, ele aprofundou, né, no Tao, no taoísmo e principalmente no Qigong, que é uma das ferramentas, a principal ferramenta do Tao. Vamos falar desse Qigong hoje aí, que tem um trabalho muito intenso para a nossa longevidade. E isso, quando eu falo em longevidade, todo mundo quer saber como, né? Vamos bater um papo sobre isso. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM e também nos ver no YouTube. É só acessar o Vibe Mundial FM ou ir direto pelo nosso site no Assistir ao Vivo. E essa entrevista vai ficar lá depois para que você possa ouvir novamente, assistir e quantas vezes quiser, né? O Minoru pode depois se apreciar. Sim, não é? Com certeza. Não, com certeza. O Kenichi Shioda, o mestre Shioda, ele está lançando o livro Lao Tzu e Qigong, não é? Esse Sim. livro fala do Qigong especificamente? Fala do Qigong, mas dá uma ideia da história, o que é tal, a história do taoísmo e o livro ele fala com detalhes, né, numa linguagem bem fácil de entender, do livro principal, que é o livro sagrado do taoísmo, A Virtude e o Caminho. O Caminho e a Virtude. É o livro do Caminho e da Virtude, né, que tem os ensinamentos de Tao Te Ching. É isso? O que eu entendo pelo taoísmo? Taoísmo, assim, a definição dela quem estuda a natureza. Então, o mestre que estuda a natureza é o mestre taoísta. Natureza em todos os sentidos, inclusive o cosmos. Inclusive o cosmos, né? Ele estuda as leis da natureza e principalmente como introduzir a energia do cosmos para o seu corpo e expelir, né, tirar do seu corpo as energias turvas, né, os males e as doenças. Então, esse é o principal objetivo, a missão do taoísmo. Oh, tá vendo? Acaba sendo tão prático que qualquer um de nós pode estudar, né? Com certeza. Minoru, me conta uma coisa. Você falou do Qigong, o livro fala do Qigong, né? Quando a gente fala em Lao Tzu, a gente está falando... Quem foi Lao Tzu? Lao Tzu nós poderíamos considerar como sendo o fundador do Tao. O Tao foi, desde 7.000 anos atrás, né? Mas, assim, conhecido, tem alguma coisa documentado, foi a partir de 2000 para cá, e quem desenvolveu esse livro tem uma documentação do Tao é justamente o Lao Tzu. Então nós consideramos ele como sendo
o primeiro mestre, né? Grão-mestre, Grão-mestre então, né? do taoísmo. Muito bem. Aí quando eu entro na segunda parte do livro, que é o Qigong, o livro ele traz uma parte teórica para Sim, falar das práticas do Qigong. sim. Primeiro ele fala assim, dos poemas, né? Que são os fundamentos do Tao, do taoísmo. E Uhum. depois ele fala do Qigong, que é uma das ferramentas, é a principal ferramenta para essa captação da energia. Né? Qigong é o caminho da energia. Então, ah, tudo que se refere assim, ao movimento de energia está dentro do Qigong. Né? Então, Tá, o Qigong ele tem duas vertentes, podemos chamar assim, o dinâmico e o estático. tá. O dinâmico são as técnicas, são exercícios, tipo Tai Chi Chuan, que o pessoal conhece bastante, né? Uhum. Ou Pakuasan, que é uma outra técnica também de movimento. Né? O Tai Chi Chuan, ele foi o mestre que desenvolveu, criou essa técnica, ele se baseou nas artes marciais. É, o movimento ele lembra Isso, muito das é. artes, né? O ataque e a defesa, né? Aham. Mas ele transportou esses movimentos para o Tao com movimentos mais lentos, movimentos para captar as energias do cosmos. Por isso que é lento. Por isso que é Por isso que lento. os movimentos Sim, são bem sim, sim, vagarosos. sim. Eu ia te perguntar a diferença, né? Se existe diferença do Qigong com o Tai Chi. Mas agora eu entendi que o Tai Chi faz parte do Qigong. Sim. É um dos exercícios do Qigong. Né? E tem vários movimentos do Tai Chi, por exemplo, que parece que eu estou pegando mesmo alguma coisa da árvore, sim. ou eu estou puxando a energia do sol. A intenção é essa, né? Exatamente. Não só captar, mas captando e tirando as energias turvas ou os males do seu corpo. Eu posso dizer que quando a gente fala de longevidade, o Qigong nos possibilita ter mais saúde. Sim. Porque Na ele verdade, faz esse movimento energético. Sim. Na verdade, o Tao não é só a longevidade, né? A longevidade com saúde, né? Não adianta ter uma vida mais longa, mas se a pessoa fica doente ou né, não tem essa vida, digamos, De qualidade, né? né? Bem-estar. Justamente o Qigong, o Tao, ele justamente proporciona. Então é preventivo, né? Não é uma coisa que você precisa praticar diariamente para ter essa saúde com longevidade. E tem ideia de quanto tempo de prática a gente já começa a ter benefícios? Depende muito de pessoa a pessoa, né? Mas quanto mais praticar, quanto mais cedo praticar, você vai ter mais condições de ter uma vida saudável e mais longa. Me diz uma coisa, você pratica todo dia? Com certeza. Com certeza. E o que você pratica todo dia? Tem... que eu vi que são vários elementos que fazem parte do Qigong. Sim. Você divide ou você pratica mesmo todos os dias? A gente começa, eu pratico primeiro assim, eu tiro eu começo mais ou menos 5 horas da manhã. Uhum. Então, o período melhor de você captar, de praticar esses exercícios, a partir de assim, 3, 4 horas da manhã, justamente quando a energia do cosmos, a energia solar, ele está mais presente, que é a energia Yang. Né? Uhum. Depois do almoço, entra a energia Yin. Então, é uma energia não negativa, mas é uma energia que você não possibilita, assim, não tem a mesma força que a energia Yang. É uma energia de troca diferenciada, Sim. né? Você pode praticar à tarde, mas a captação é menos, né? Você
consegue captar menos energia, Até a digamos assim. gente está mais descansado neste Sim. momento, né? Existe todo um preparo físico, né? Sim. Depois que a gente dorme e é mais interessante. Mas aí você faz, por exemplo, o Tai Chi Não, Tai Chi não. é um outro Ah, elemento. porque Tai Chi, eu tenho baixa visão, né? Então, os Aham. movimentos, assim, são Limitados. não só limitados, mas para eu aprender, ele é mais Ah, sim, é demorado, mais... verdade. É verdade. Mas me diz uma coisa, você pratica o quê? Então, eu tenho um dos exercícios que chama 6 sons, Hum, que é de respiração e de expelir as energias turvas. Então eu já faz com a começo intenção, né? já. Então eu Ah, faço esses exercícios dos 6 sons. Então são 6 sons que você emite. emite, né? Para cada conjunto de órgãos ou vísceras, né? Por exemplo, o primeiro som é o Ko, que está relacionado ao coração e intestino delgado. Depois Uhum. tem o Ra, que está ligado a estômago e a baço. Hum, Depois tem o Su, com pulmão e intestino grosso. Tsue, que é rins e bexiga. Shu, que é fígado e vesícula biliar. e faz isso com a respiração. Você respira e depois emite o som ao mesmo tempo, imaginando que você está expelindo as energias turvas do seu corpo. Mais uma vez, vemos o quanto é importante a respiração. Sim. Depois eu faço o exercício que no tal é a água divina, que é a saliva, Hum, né? A salivação. Então a gente faz o exercício da salivação, faz os movimentos para pegar muita saliva e depois a gente engole essa saliva e transforma essa saliva em energia positiva, energia boa, né? sim. Então você, além de você reforça a introdução da energia positiva dentro do seu corpo. Que lindo! Depois aí eu começo a captar para eu ter uma reserva para utilizar a energia do cosmo, ao invés de eu utilizar a minha energia interna, então eu faço a captação do Sol, que é justamente quando ela está nascendo, o Sol está surgindo no horizonte, que é a melhor hora para fazer essa captação de energia. Então são 9 movimentos que você faz para captar essa energia. Aí traz essa energia Sim, solar para dentro da sim. gente para poder ter o dia todo aí para gastá-la. Gastá-las. E depois tem um outro exercício que é justamente você precisa equilibrar a sua energia. Não adianta só ter a energia. Uhum. Então, dentro de nós temos a energia Yin e Yang. E o equilíbrio dessas duas energias é muito importante. Uhum. O desequilíbrio dessa energia, ou você tem uma energia Yang ou uma energia Yin mais forte, também pode gerar um desequilíbrio no seu organismo. Entendi. Então é importante você ter esse exercício do equilíbrio de energia Yin e Yang. Porque em vários momentos do dia nós também precisamos dessas duas energias. Sim. Tem momento que o Yang é mais, tem momento Sim. que o Yin é mais. Normalmente durante o dia você pode gastar mais energia Yang ou Yin, né? Aham. Dependendo das suas atividades do dia a dia. Uhum. Então você precisa ter esse equilíbrio, Tem né? essa reserva, né? Reserva e Também. equilíbrio. Tem mais Sim. alguma coisa que você faz? Isso vai até Isso umas vai. 8, Olha lá, que umas 3 beleza. horas. Né? Tem uma coisa que você estava comentando comigo antes, que são dois tipos de energia que nós temos na vida. Sim. A pré-natal e a pós-natal. E isso dita também como que a gente tem de disposição durante a vida? Sim, com certeza. Explica pra gente essas duas energias. A energia pré-natal é uma energia
que nós ganhamos dos pais, né? Quando os pais concebem, né, o bebê. Então, o yin vem da mãe, né? Normalmente é a parte feminina. E o yang vem do pai. Então, nós recebemos dos pais essa energia pré-natal, que é uma energia finita. Normalmente, se você não fizer nenhuma extravagância, viver com equilíbrio, essa energia ela está prevista para durar até 81 anos, mais ou menos. Né? Então, é uma energia que você não tem como. Você gasta, mesmo assim, para preservar os órgãos, manter os órgãos funcionando, mas ela é finita. Então não tem como você prolongar ou, né? Aos 81 anos ela acaba. Mas para durar 81 anos eu tenho que ter tido uma vida controladinha, sim, né? Exatamente. Sem cigarro, bebida, sim, alimentação bacana. Sim. Mesmo atividades, né? Não pode ter muitas atividades, assim, por exemplo, atletas que levam até o limite a sua capacidade, né? Então, ele está além. Está além. Então, para poder gastar essa energia, chegar num limite, você tem justamente a energia pós-natal, que é você recebe, você capta essa energia do universo. Né? Então, justamente o Qigong tem justamente esses exercícios para a captação dessas energias. Então, você preserva a energia pré-natal e utiliza a energia pós-natal. Que é a que eu estou captando. Isso. Por isso que tem na história do taoísmo, mestres taoístas que tiveram 400, 800 anos. Então, uau, eles preservaram toda a energia. Toda a energia pré-natal e só utilizaram. Então, se eu estou utilizando a pós-natal, eu ainda tenho a pré-natal comigo. Com certeza. Em um bom volume. Sim. Por isso que normalmente o Tao fala, se você faz todos esse Qigong, que tem essa energia pós-natal, captando, você pode chegar até uns 150, assim, lúcido, saudável. Né? Aí você falou uma palavra interessante, que é a lucidez. A gente está aqui falando de saúde, de viver bem, de aproveitar a energia, mas a mente, o cérebro também, ele tira proveito de tudo isso, né? Quando você capta, no Qigong tem 4 pontos principais por onde eles entram essa energia, que chama Lintai, Lupo, Xinchao e Chitai. São 4 pontos dentro um pouquinho acima da sua coluna, por onde entra a energia e ele ativa, digamos assim, esses 4 pontos. Né? Que esses 4 pontos estão relacionados a Lintai, que é com a coluna, a Lupo, que é a medula, o Xinchao, que é o sistema nervoso, e o Chitai, que é a parte do sangue. Né? Então, você ativando essas energias, esses 4 pontos que você tem no centro da cabeça, você está alimentando, ativando, aumentando essa energia dentro do seu corpo. Ele que vai ele vai espalhar para o resto do corpo. Exatamente. Ele entra por aqui e ele vai espalhar e me dar um bom funcionamento do organismo. Então você tem 2 entradas, digamos assim, né? A do universo, que é pela cabeça, né? Que tem o ponto Pai Fei, que nós chamamos. Né? Pai Fei? Pai Fei é o ponto de entrada da energia Yang, que é do universo, que é o Sol, a Lua, as estrelas, né? E tem a energia Yin, que é da Terra, né? Que você
você capta através do ponto Yin Chao, que fica um pouquinho abaixo do cóccix. Então são duas energias que você... então justamente o equilíbrio, né, do Yin e Yang. Então você pode trazer a energia Yin da Terra, assim como do Yang. Ou seja, quando a gente faz aquele movimento da natureza, né? Que Sim. vem de baixo, Isso. vem da terra, Sim. e o que vem do céu, que a gente acha que entra só pela cabeça, você está dando aqui um ponto importante. Sim. Aqui da cervical, né? Sim. Também. A gente está unindo terra e cosmos. Exatamente. E isso somos nós. Isso. Não é? Isso é a gente conectado com o universo. Exatamente isso. E o ser humano está no meio, né? Pegando essa energia, equilibrando essa energia dentro do seu corpo. Se todo mundo tivesse esse conhecimento, né, a gente teria uma qualidade de vida melhor, sem as extrapolias do dia a dia. Extrapolias que eu digo, eu não estou nem falando de bebida, não. Estou falando da raiva que a gente passa no trânsito. Exatamente. Acho que tudo isso está conectado com a gente. Com certeza. Não é só a parte física, né? A parte emocional. E justamente o Tao, trazendo esse equilíbrio, ele traz uma paz espiritual que contribui exatamente para a longevidade. Por isso que você consegue a longevidade saudável e preservando todas as suas funcionalidades, ou emocional. Por isso que você consegue viver com saúde, né? Porque tudo isso, as nossas emoções, também afetam os nossos órgãos vitais, né? E se a gente consegue trazer esse reequilíbrio, sim, pare e respira, né? Pare e faz a respiração. Quem conhece acaba trazendo uma nova energia para dentro e mandando embora o que não está legal. A turva, como você disse. Sim. Aquela energia turva. E os exercícios do Qigong também tira essas energias, essas emoções. Que são energias, nada mais que são energias também, são energias turvas. Sim, né? É verdade. Existe alguma técnica corporal também, por exemplo, da massoterapia, algum tipo de massagem específica para trabalhar com o Qigong? Sim, o Qigong também, ele é assim, uma das vertentes é a acupuntura, tem o shiatsu, as massagens, né? Que justamente não cura, mas trata as doenças que você não conseguiu prevenir, mas você adquiriu, ou está com uma dor, uma doença. Você consegue, através do Qigong, com esses exercícios, tirar. Mas assim, por exemplo, né, o dos 6 sons. Normalmente, quando você faz a prevenção, você faz mais ou menos entre 12 a 36 vezes, né, cada som. Mas quando você está, por exemplo, uma coisa mais recente do Covid, por exemplo, que ataca o pulmão, então você faz o som do pulmão sul 108 vezes. Né? Então você está reforçando a energia do órgão, que é o pulmão. Né? Então, ao invés de você fazer um exercício de prevenção, você faz um exercício de tratamento com mais vezes. Né? Tá, eu acabo prevenindo em outros órgãos qualquer outra anomalia e trato o órgão que está mais afetado. Sim. É isso então, aí. Esses exercícios, então, na captação também você fala, eu posso então ficar o dia inteiro captando? Não, porque todo excesso também faz mal, né? Então, se você está com o corpo em desequilíbrio, você faz mais vezes, né? Se você é uma prevenção, faz em torno de 36, 12, né? Sempre nesse... Então, tem isso também, né? 36 vezes para cada som emitido? Para cada som emitido. Para cada um dos... Quantos sons? São 6 sons. Cada um dos 6 sons eu faço 36 vezes. Sim. Se eu tiver algum problema de saúde em algum local, você faz 108. Mais. Sim. No máximo 108 vezes. Né? No máximo, né? Sim.
Então, terminamos. Terminamos. Passou já. Já, O poxa, foi livro, rápido. o livro é Lao Tzu e Qigong. Está à disposição nas livrarias? Sim. nas É livrarinhas. pela editora Fontenelle Publicações. Sim. Encontramos nas livrarias, E naquele tem- site famoso de livros também. Também, é. Ele Na está Amazon. em... E-book. ele vai estar já daqui a 2 semanas. Olá. Mas ele está na língua portuguesa. Essa que você falou da Fontenelle está em espanhol. Ah. Tem o inglês. E Se o eu não me português? engano, é o português, sim. Vai E sair japonês. Não, o português já tem. aí? Já tem. Tá. O japonês que é a língua origem do mestre, né? Então, o original dele é em japonês. Muito Depois bem. foi traduzido para o português, e depois para o inglês, e o espanhol e o francês. Muito E bem. também tem o para deficiente visual em audiobook, em áudio. Né? Áudio, que Ah, bom. diferente que do E acha digital. onde? Esse áudio é mais comigo mesmo que está. E quem quiser contato com você, faz o quê? Qual é o caminho? Tem o site do mestre, né? É. Que é o chioda.com.br. Chioda.com.br. Chioda com S, tá, gente? Chioda.com.br. Eu conversei hoje com o Minoru Nagahashi. Quanta informação boa! Parabéns. Muito obrigado. Sucesso. Eu que agradeço a oportunidade. Que esse livro, esse trabalho de vocês levem muita luz para as pessoas e que a Sim. gente possa conhecer cada vez mais o taoísmo e colocar no nosso dia a dia. Esse, né? esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Uma prática aí oriental tão milenar, tão constante que nos conecta a Terra com o universo e a gente no meio. No meio. Isso não tem como Perfeito. dar para trás. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia e amanhã tem mais Mundial e você. Um grande beijo e até lá.